Nós veremos hoje Hebreus 12, mas antes nós precisamos terminar o capítulo 11, sobre o canto da fé. E nós estávamos na especificação de Moisés, que primeiramente, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então mostra que primeiro os pais de Moisés tiveram fé para poupá-lo, para assim ele ser livrado da mão daquele que era o faraó, que tinha dado a ordem de matar todas as crianças. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Ele era um príncipe, por ser filho da filha de Faraó, porém, ele recusou ser chamado pela linhagem de Faraó. Ele preferia a linhagem do povo de Israel, pela fé, porque creu também no Deus de Israel. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Então, ao invés de usufruir das regalias, ali de Faraó, do palácio, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus e seguiu realmente ali o caminho do deserto, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito. Então, ele viu que aquilo que o Senhor tinha para ele era superior a qualquer prazer, glória que o mundo poderia lhe dar. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então ele foi ameaçado pelo rei. Queridos, Moisés compareceu diante de Faraó, por inúmeras vezes. Todos sabem, a quantidade de pragas que veio sobre o Egito. Antes de vir cada praga, Moisés comparecia junto do rei com o seu irmão Arão. E ali eles falavam realmente daquilo que viria da parte de Deus. E ele não temeu a ira do rei. O rei o ameaçou matá-lo, ameaçou o próprio povo de Deus de todas as formas, coibindo, aumentando a escravidão, mas ele não temeu, como se ele visse o invisível. E isso é fé, é você crer naquilo que você não vê, mas você tem certeza no seu coração que vai acontecer. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Queridos, pela fé, ele comemorou Jesus antes de nós. Ele sacrificou ali e apregoou para todos os judeus sacrificarem o cordeiro e aspergirem o sangue na sua casa antes de nós, porque ele teve fé que, ao seguir a ordem do Senhor e com aquele cordeiro sacrificado e com aquele sangue simplesmente na porta da casa deles, seria suficiente para livrá-los do destruidor. E realmente, quando passou o anjo da morte pelo Egito, nem ele, nem uma casa que tinha o sangue do cordeiro na porta foi atingida, tipificando o poder do sangue de Jesus. Todo aquele que acreditar no sangue que foi vertido pelo Cordeiro de Deus e deixar realmente Jesus entrar no seu coração, esta fé, será protegido do poder da destruição atual, física e eterna. Pela fé, passou o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, Moisés e os israelitas atravessaram o mar vermelho
E quando os egípcios tentaram passar também, as ondas lhes sobrevieram e eles se afogaram. Isso é fé. Acreditar que eles poderiam chegar do outro lado ilesos, acreditar que eles poderiam sim viver aquele milagre. Pela fé, Moisés passou o Mar Vermelho. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Durante 7 dias, o povo de Deus, junto com Josué, rodearam um muro, queridos, que tinha a largura de um carro. Imagina só a largura daquele muro. E, no entanto, pela fé, eles rodearam aquele muro, tocaram a trombeta do Senhor, conforme Deus havia dito que ocorreria, e aquelas muralhas invioláveis caíram por terra. Isso é o poder da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe era uma prostituta e ela teve fé no Deus de Israel, no Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E ela recebeu uma palavra e ela encobriu, protegeu aqueles espias que estavam correndo o risco de serem mortos. E ela poderia ser morta por aquela atitude, mas ela creu no Deus dos israelitas, porque ela tinha ouvido o que o Deus dos israelitas tinha feito, que tinha abrido o Mar Vermelho, que tinha feito cair fogo do céu, que tinha transformado água em sangue. Todo mundo sabia. E ela creu. Ela não ficou só, né, na consciência, eu sei. Não. Ela também quis o Deus de Israel e por isso ela tomou essa atitude de se posicionar do lado do povo de Deus. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, né? Aquele homem que disse que era o menor dos menores, que todo o seu estado, a sua nação estava sendo roubada, saqueada, e Deus o levanta e diz: "Sê valente". O que mais podemos dizer de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas? Quanta gente, por causa da fé, superou a dor, superou a queda, superou a vergonha, superou a derrota, superou a destruição, né? Todos os mencionados aqui venceram a ruína. Gideão, Baraque, Sansão, né? Todos conhecem a história de Sansão. Ele tinha chegado à ruína, ele estava cego como um escravo por causa da sua queda, mas Deus o levanta e ele restaura a força e derruba todos os seus inimigos, mata todos os seus adversários. Jefité, que também sempre viveu uma condição realmente de mudança de sorte poderosa na sua vida. Davi, que foi aquele que estava atrás das malhadas e Deus o chama e o transforma num grande rei. Samuel, que se tornou um profeta maravilhoso usado pelo Senhor. Ele nem podia vir ao mundo, mas foi a fé que o fez realmente nascer. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha. Se esforçaram, perderam um temor, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então aqui, Hebreus 11 é chamado o canto da fé.
que descreve alguns poucos personagens que viveram grandes milagres pela fé, alguns a ponto de preferirem serem mortos, torturados, do que renunciarem à fé, porque criam realmente numa melhor ressurreição, que Deus haveria de dar-lhes algo superior do que eles se apegarem a esse mundo e perderem a fé. Outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados por causa da fé. Eles suportaram e se submeteram a serem mortos, torturados, massacrados, como disse aqui, passados ao fio da espada, mas não perderam a fé, porque eles sabiam que em Deus está o que é superior para as nossas vidas. Então eles se deixavam, entre negar a fé e sofrerem o dano, eles preferiam sofrer o dano, como diz aqui, que foram apedrejados, cerrados. E isso aqui, queridos, nem era ainda a época da Inquisição. Se nós fizermos um levantamento da quantidade, milhares e milhares de cristãos que morreram na Inquisição porque não quiseram, não aceitaram negar a Jesus em busca de uma aceitação terrena, momentânea, em busca da aceitação da religião ou de um papa, não. Eles preferiam manter a fé no Senhor Deus eterno de forma limpa e serem mortos, massacrados, comidos por leões, do que negarem a fé, das quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. O mundo não era digno destes homens que suportaram tudo pela fé. Alguns, pela fé, venceram neste mundo. Outros, pela fé, preferiram deixar esse mundo do que permanecerem aqui sem Deus. Que maravilha, não é verdade? E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos, Gideão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles não viveram o que nós vivemos, né? A graça, a glória descida do Espírito Santo, eles não viram a promessa, né? Mas nós somos aqueles que já experimentamos do poder da graça, mas todos realmente almejavam e almejam a vida eterna e a terão, assim como nós a teremos pelo nosso Senhor. Então, esse hino da fé e do amor nos ensinou Abel e sua fé, a primeira figura do futuro sacrifício do Cordeiro de Deus. Nos falou de Enoque, num mundo apóstata. Ele andou com Deus, como Adão o fizera no Éden. Noé foi mencionado, que prosseguiu na construção da arca quando ninguém compreendia a utilidade dela. Abraão, que partiu sem saber para onde ia para achar a cidade de Deus e se dispôs a sacrificar o filho, confiando que o Senhor lhe restituiria vivo. Sara, que creu no que a princípio rindo achou impossível. Isaac, que predisse o futuro. Jacó, que Deus cumpriria sua promessa. José, que desejou repousar na futura pátria do povo de Deus. Moisés, que viu aquele que é invisível. Aleluia! Josué, pelo qual caíram os muros de Jericó. Raabe, que lançou sua sorte com Israel. Baraque, que subjugou reinos. Gideão, que se tornou poderoso em guerra. Sansão, que da fraqueza tirou força. Jefité,
que pôs em fuga exércitos estrangeiros, Davi, que alcançou a promessa, profetas, Daniel, que fechou a boca dos leões, Jeremias, que foi torturado, Elias e Eliseu, que ressuscitou mortos, Zacarias, que foi apedrejado, Isaías, que foi cerrado ao meio, conforme a tradição, todos morreram crendo num país melhor no além. E agora o capítulo 12 nos inicia dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Se esses homens pela fé suportaram tudo o que suportaram, quanto mais nós, então, devemos nos desembaraçar de tudo que nos realmente embaraça e prosseguir para o alvo e realmente alcançarmos com paciência e cumprirmos a carreira que nos está proposta, sabendo que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Como fazer isso? Como, nos desembaraçarmos? Como avançarmos? De toda essa situação, de todo o pecado, de toda a força que o mundo tem sobre nós e quer exercer sobre nós, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus. Então, como você vai se desembaraçar do pecado que tão de perto te assedia, daquele poder do mundo que tão de perto quer lhe afastar de Deus, olhando para Jesus, olhando, tendo como exemplo a Jesus? Ele é o autor da nossa fé. É nele que a nossa fé se fortalece e se encerra, pelo gozo que lhe estava proposto, pelo prazer, pela glória que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz, ele se despojou, ele realmente suportou tudo que suportou a afronta, e hoje ele está assentado à direita de Deus. Então Cristo é o nosso exemplo de superação, Cristo é o nosso exemplo de vitória e resistência diante da dor e do poder do mundo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então nós devemos considerar a Jesus, que ele suportou as contradições, suportou o ódio, suportou a perseguição, suportou as resistências, suportou as afrontas, para que nós não venhamos a enfraquecer, nem desfalecer no nosso ânimo, nem ficarmos desanimados, mas nós devemos considerar o exemplo de Jesus, que suportou tudo por aquilo que ele almejava alcançar. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, muitas vezes o poder da renúncia é muito grande, envolve até o dilacerar realmente do teu coração, o sangrar do teu coração. Por isso que diz, ainda não resististes até o sangue, ainda não sangrou. Então, às vezes é mais fácil você ceder para aquilo que lhe agrada do que resistir e sangrar e seguir sangrando, se for o caso. E essa é, na verdade, a palavra, porque se você se lembrar, ali no caminho do Gólgota, Jesus foi o quê? Sangrando. E há momentos que é necessário você seguir, mesmo sangrando, mas acreditar que o Senhor é poderoso para te trazer a recompensa, para te trazer lá na frente aquilo que é a glória, o alívio, e ter Jesus como este que suportou as contradições, mas que não se enfraqueceu, e que você não se enfraqueça querendo ceder realmente aquilo que o mundo está vindo e lhe impondo, mas resista até o sangue. Está sangrando?
faz parte, está no caminho do Gólgota, tem que morrer, né? Então, na hora que envolve a morte, depois ocorre a glorificação, a ressurreição. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido. Então não esqueça da exortação de Deus, né? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmaie quando o Senhor estiver te corrigindo. Então tá sangrando, mas anda. Tá sangrando, tá doendo, mas avança, avança, né? Porque realmente é necessário morrer para que venha a nascer aquilo que é o fruto de Deus na sua vida. E eu não estou me referindo a uma morte física no âmbito de sumir do mundo, não. É uma morte daquilo que é os seus anseios, o seu ego, a sua carne, os seus desejos. Segue sangrando no caminho do Gólgota. Segue sangrando, mas segue o caminho em nome de Jesus. Não desmaie quando fores repreendido pelo Senhor. Tá doendo? O Senhor é aquele que realmente trata e sabe aonde vai te levar. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, na verdade, o sangramento do caminho, aquilo que são as dores da caminhada, fazem parte do percurso, porque o Senhor corrige o que ama. O Senhor açoita aquele que ele recebe por filho. Então, você quer ser a imagem de Deus? Nós queremos ser como Jesus? Então, nós precisamos realmente sermos muito moldados e lapidados, não é verdade? Então, querido, a verdade é, né? O que a Bíblia fala? Aquele que dá fruto, o Espírito Santo poda para que dê mais fruto. E a poda, querido, né? Vai sangrar. Então, sangra, porque o Senhor o quê? Corrige o que ama e açoita aquele a quem ele recebe por filho. Então você foi entregue a Deus como um filho. Então agora seja moldado, seja lapidado, mas vai chegar o dia da sua glorificação. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Se você suportar a correção, então Deus vai te tratar como um filho, né? Quando você está com o seu filho, você pode o quê? Corrigi-lo. Agora, filho dos outros, você não pode corrigi-lo, não é? Então, você não é bastardo, você é filho de Deus. Então, deixa Deus te corrigir. Porque qual é o filho que Deus não corrige? E se você suportar a correção, tá doendo? Senhor, tem aquele hino, né? Antigo. Quem é da minha época lá atrás lembra, né? Tá doendo? Chora, chora mais um pouco, chora, né? Molha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem, quem sabe agora. Lembra desse hino? Pois é isso aqui, ó. Se suportais a correção, Deus te trata como um filho. Então, você não é filho de outros, você é filho de Deus. Então, deixa Deus te tratar, deixa Deus te curar, deixa Deus te guiar, né? Imagina ali Jesus andando naquele caminho do Gólgota. Muito sofrimento, não é verdade? Mas fazia parte daquilo que era o processo da nossa salvação. Ali, Cristo levava as nossas maldições. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ora, se você quer, né, ser inconsequente, se você não quer disciplina, se você não quer limite, então, logo, você não é filho, você é bastardo. Porque todos os filhos são participantes dessa disciplina. Todos os filhos são participantes daquilo que é o quê? O moldar e o trabalhar de Deus. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos,
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Meu Deus, né? Ora, nós tivemos nossos pais, né? Uns eram mais obedientes, outros não, né? Minha mãe só me olhava assim, às vezes me dava um beliscãozinho, que eu já... Alguns precisam apanhar mais, não é verdade? E ainda tem coragem de olhar para os pais e dizer, não está doendo. Eu já vi criança fazer isso. Deus o livre. Eu, para fugir de uma dor, eu me ponho no alento na hora. E aqui o que está dizendo? Se nós suportamos a correção dos nossos pais físicos, quanto mais devemos suportar a correção do Pai dos Espíritos. Aleluia! Do Senhor Deus eterno. Quanto mais Ele quer nos aperfeiçoar, nos moldar. Muita gente, né, quer e se julga guia, né, de espíritos. Querido, o Pai dos Espíritos é o Deus vivo, Deus eterno. Então deixe esse Deus guiar a sua vida e siga a palavra do Senhor. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, o Pai dos Espíritos, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então os nossos pais, eles nos corrigiam como, né? Por um tempo, eles nos corrigiam conforme lhes parecia bom, né? Olha, isso aqui não, né? Aquilo sim, não faça assim, conforme a visão deles. Mas a correção do Pai dos Espíritos, a correção de Deus, ela ocorre o quê? Para nosso proveito. Não é o que ele acha, o que ele deduz, o que ele aprendeu, né? Muitas vezes há pais que aprenderam errado e impõem o errado sobre os filhos. Não, o Pai eterno, o Pai dos Espíritos, ele na verdade nos ensina e nos corrige para nosso proveito, para nos aperfeiçoar. É proveitoso para nós mesmos, para sermos participantes da sua santidade, da sua glória, do seu poder. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados para ela. Olha que tremendo, né? Na hora que você é corrigido, aquilo produz uma tristeza, aquela dor é imensa. Na hora que vem a correção, no presente, parece ser o quê? Algo de dor, algo que vai te destruir, algo que vai te impedir da felicidade. Mas depois vai produzir o quê? Um fruto pacífico de justiça em quem é exercitado por Deus. Então, aprenda a receber a correção de Deus, porque ainda que doa naquele momento, depois ela vai produzir um fruto pacífico, um fruto de paz, um fruto de justiça divina na tua vida. Você vai usufruir do melhor de Deus de forma inteira, não de forma remendada, não de forma errada, não de forma errônea, não de forma ínfima, pequena. Não, será realmente um fruto pacífico de paz e de justiça, de forma inteira, de forma completa, como Deus quer, como resultado da sua submissão a Deus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, se você está cansado, né, pela dor, pela tribulação que está passando, pela guerra que está na sua vida, então aguenta a repreensão, aguenta, ainda não resistisse até o sangue, aguenta, segue o caminho do Gólgota e ainda está ali no caminho do Gólgota, vai andando ainda aí, né? E o que diz? Levanta a mão cansada, não fica caído, não deixe de orar. Ai, quer saber, eu cansei de clamar, eu cansei de acreditar e de pedir, não vou pedir. Volta a pedir, volta a clamar, levanta a mão cansada. E o quê? E os joelhos desconjuntados, os joelhos já estavam trêmulos, né? Já estava quase te levando a cair, a se entregar, cair de joelho prostrado. Não, levante a mão
e os joelhos desconjuntados. Se erga, se coloque em pé em nome de Jesus e siga. Siga sangrando, mas siga. Siga machucado, ferido, mas siga. Siga em frente, porque olhando para Jesus, que suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Considere a Jesus, que suportou todas as contradições contra si mesmo, e não enfraqueça, mas realmente resista, não desfalecendo, não desanimando, e diz ainda: levanta a mão e o joelho desconjuntado e faça caminhos direito para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes sejam sarados. Então, se você está manquejando, se você está fraco, debilitado, né? Faça um caminho realmente, o que aqui diz, direito para os seus pés. Siga realmente a vontade do Senhor, para que você não se desvie inteiramente, mas você seja sarado, enquanto Deus está realmente corrigindo, querendo tratar você. Siga a paz com todos e a santificação, com a qual ninguém verá o Senhor. Então, se depender de você, tenha paz com todo mundo. Que as pessoas que não tenham paz com você, então vai ser um problema só delas. O tormento será só na cabeça delas, né? O ódio será só no coração delas, não no seu. Que você tenha paz com todo mundo, perdoe todos os teus ofensores. Ponha diante de Deus e fala: Senhor, eu libero, Senhor. Eu libero a vida, eu perdoo essa pessoa por esse mal que me fez, eu perdoo isso, aquilo. Apresenta diante de Deus e siga a sua vida em paz com todos. O tormento vai estar nos outros se alguém tem algo, mas não em você nunca. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então é necessário você ter paz e ser alguém separado para Deus, alguém que busca se preservar, se cuidar realmente para agradar ao Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então toma cuidado de não se privar da graça, do favor, da misericórdia divina e que nenhuma raiz de amargura brote no teu coração e te torne uma pessoa perturbada e faça você contaminar um monte de gente, porque na verdade você não usufrui da graça, porque para usufruir da graça, o que Jesus falou? Que é perdoando que se é perdoado, né? Que é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, usufruir da graça requer perdão, que eu perdoe e eu serei perdoado. O misericordioso alcança a misericórdia. Então, não se prive da graça, mas usufrua do favor divino. Se, Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus ofensores. Então, não se prive do perdão de Deus. Nem deixe que nenhuma raiz de amargura brotando te perturbe. Então há muita gente perturbada, embora esteja em religiões, embora esteja em igrejas. Por quê? Porque estão tomadas como um câncer pela amargura. Porque a amargura cria raízes como um câncer e por isso são pessoas que se tornaram perturbadas e por isso são pessoas que vivem o quê? Atormentando todo mundo. Então a raiz de amargura se alastra e faz com que, por meio dela, a pessoa contamine a muitos. Então contamina um monte de corações com ódio, com raiva, com inveja, com fofoca, com dissimulações, com mentiras, meias verdades, e isso é grande destruição. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Então não seja alguém que troque os seus valores espirituais por coisas pequenas, por valores momentâneos, por satisfação de prazeres irrisórios, né? Ilusórios, pequenos, porque Esaú trocou o direito dele, a bênção de primogênito por um prato de lentilhas. Você imagina? Não seja devasso, não seja alguém que trata as coisas de Deus dessa forma, né? Nem profano,
que não valoriza as coisas de Deus, porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú tentou buscar, mas já era tarde demais, porque ele foi profano com aquilo que Deus lhe dera. Deus abençoe. Amanhã continuamos.